Hey, aqui é o Chico e hoje nós vamos falar sobre um assunto que a maioria dos canais de comentário / opinião adoram falar. E só pra deixar claro, isso também me inclui porque eu já fiz muitos vídeos sobre esse tipo de coisa. E é claro, eu estou falando de Exposed. Basicamente, Exposed é uma exposição de atos cometidos por um indivíduo que, nesse caso, a maior parte deles são influenciadores. E isso vai desde youtubers a tiktokers, instagramers, sério. Qualquer um entra nessa lista. E a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: por que seria um problema vivermos em uma sociedade que dá exposed, que cancela, que destrói a imagem de uma pessoa quando ela faz muita cagada ou uma super cagada? Isso me traz uma outra pergunta. O que acontece se a arma chamada exposed passa a ter vida própria? Bom, ela pode ter dois caminhos. Pode continuar a sua função inicial e continuar a dar exposed reais para acabar com a imagem de pessoas que fazem caquinha. Ou ela pode perder o controle e passar a criar exposed fakes. Ai, Chico, por que alguém iria fazer um exposed fake? É muito simples de responder isso, meu caro. Exposed dá duas coisas que deixam muita gente sedenta: visibilidade e dinheiro. Quando falamos de youtubers que fazem vídeos sobre Exposed, geralmente esses vídeos pegam muitas visualizações, porque esse é o assunto do momento, e assim você ganha muitas views e por consequência dinheiro. E quando a gente fala do indivíduo que criou aquela postagem fake, isso eu tô falando do cara que criou uma postagem fake, só pra deixar claro, esse cara vai ganhar a visibilidade que tanto queria. E eu confesso que é muito estranho de entrar na minha cabeça o fato de uma pessoa criar um exposed fake só pra ser notada. Pensa comigo, pessoal, o cara gasta a maior parte do tempo preparando vários prints que em sua maioria são muito mal feitos, e quando ele faz a postagem, ele cria todo o storyline lá no Twitter, chega o seu influenciador que foi acusado, o confronta e o cara diz que é fã dele. Provavelmente era só um moleque que queria chamar a atenção. Tá bom, eu sei que esse tema divide opiniões, eu sei que tem um aglomerado de pessoas que com toda certeza é muito a favor do Exposed e quer ver tudo pegar fogo, mas em contrapartida existe um aglomerado de pessoas que acham exagero a forma que é feito o Exposed e que poderiam ser diferentes. Dito isso, eu quero trazer os dois lados da moeda. Eu acredito que em 2019 foi o ano que surgiu essa onda de cancelar as pessoas, o que só iria piorar em 2020. Talvez as coisas tenham piorado porque todo mundo tava em casa, ou será que talvez muita gente decidiu fazer mais merda em 2020? Na real, eu não acho que a quantidade de cagadas aumentaram. Pelo contrário, elas sempre estiveram ali. Porém, antes desse movimento de exposeds, elas só estavam acobertadas, elas estavam escondidas das pessoas. Só que antes dessa cultura de expor, ninguém ficava sabendo, ninguém falava sobre o que acontecia. Tanto que vários dos exposeds que aconteceram são de anos atrás, de coisas que aconteceram, mas que só vieram à tona em 2020. A maioria dos exposeds sempre estão em volta de assédio, racismo, pedô. No fim, os exposeds nada mais são do que a exposição das relações das pessoas. Seja como no caso da Sassá e o Selbit, onde ele era completamente abusivo. Ou no caso da Bel para meninas, onde na tríade da relação, mãe, filha e YouTube, gerava isso. Exposed revela o que há por trás da máscara. Eu acho que os exposeds eles são muito importantes, principalmente quando a gente está falando de crimes. Não porque a internet no geral vai resolver, mas sim porque é preciso botar pra fora. Botar pra fora é o mesmo que mostrar pro mundo que esses casos existem e que precisam ser parados e discutidos de alguma forma. E principalmente que esses casos devem ter consequências. Só que tudo na internet, infelizmente, depois de alguns casos, acaba se tornando banal. É muito fácil você criar e falsificar um exposed, ainda mais se você for uma pessoa esperta. Olha o caso do Muka Muriçoca. A merda que deu esse caso foi surreal. Aquilo teve um impacto imenso na carreira do Muka. Muitas pessoas passaram a atrelar a imagem dele à de um pedô, e no fim, a máscara que existia por trás era de uma pessoa inocente. Uma outra questão que fica por conta dos exposed é a seguinte: tweets de 10 anos atrás definem uma pessoa hoje em dia? Eu acho que não, mas talvez eu acho que sim. Eu não sei. Eu realmente me questiono quanto a isso e não consigo achar uma resposta. E uma conversa de 5, 6, 7, 8 anos atrás, onde um influenciador falou coisas horríveis, isso define quem ela é hoje? O problema dos cancelamentos e dos exposeds é que isso constrói um mundo em que não podemos errar. O problema do cancelamento é que
ele faz as pessoas acharem que você não pode errar. Imagina uma geração toda que está sendo criada achando que não pode errar. Porque todo mundo que ela acompanha que erra e elas veem essas pessoas sendo canceladas o tempo inteiro, ela olha isso e fala, caramba, eu não posso errar. Porque eu vou ser cancelado. Isso que o Castanheira falou faz todo sentido. Quando a gente não pode errar, como que a gente vai aprender? E obviamente que eu não estou incluindo um crime nessa história. Mas existem erros que todo mundo cometeu e que vai cometer e que não são muito legais. Mas eu acho que isso não deveria dar um fim na carreira da pessoa. A pessoa, ela deve sim se retratar, mas acabar com a carreira dela, aí eu não sei. Essa coisa de vocês começaram a cancelar tanta gente por bobagem que virou palhaçada. que agora perdeu o efeito. Perdeu. Olha o que vocês conseguiram tirar o efeito do cancelamento, porque antigamente tinha um poder, né? Tinha um poder. Ei, Cancelou. cancelou, então Deu 3 meses, virou palhaçada. Deu 3 meses e virou palhaçada. Não são todos os casos que isso acontece, mas no geral, você nem lembra que fim levou um exposed que aconteceu um ano atrás. E eu digo isso por mim mesmo, enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu comecei a me perguntar, que fim levou o exposed do PC Siqueira? Eu não lembrava, eu só lembrava que ele tomou o exposed, mas eu não lembrava se ele foi inocentado ou definitivamente culpado. A verdade, pessoal, é que tem muita gente que só se importa com o que vai ganhar por conta do exposed e não com a sua verdadeira proposta. Eu quis trazer a dualidade desse tema porque em um dia como outro qualquer eu estava abrindo o Twitter e tinha uma página com o nome de um youtuber da comunidade de opinião escrito Fulano Exposed, e essa pessoa simplesmente me marcou e pediu para que eu desse meu pronunciamento sobre o caso. E olha só, era um exposed fake e que por sinal era sobre um amigo meu. E aí você me deixou puto. Eu fico indignado com a cara de pau que as pessoas têm de inventar um troço desses. Pra que você quer manchar a imagem da pessoa com uma informação totalmente fake? Não... Cara, você tem noção que uma pessoa tá inventando uma história simplesmente pra prejudicar a imagem de alguém, pra no final ela falar que é um fã? Uma pessoa que faz isso definitivamente foi corrompida pela energia negra que a internet pode proporcionar. Uma energia que ignora as consequências das suas ações e tudo por conta da visibilidade. Eu acho que alguém que faz isso não quer saber de dinheiro. Ela só quer ser notada, ela só quer ver o circo pegar fogo. Eu acho que no fim uma pessoa que faz isso tá corrompida pela parte podre da internet. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, vai ajudar muito o canal. Assiste outros vídeos do canal, porque se você gostar, aí você se inscreve. Dito tudo isso, muito obrigado pela sua atenção, mas é claro, fica na paz, porque em paz ninguém é feliz. Eu fui!